Palavra de Deus a vocês. Nós temos, durante o nosso ministério aqui em Penápolis, tentado pregar a palavra expositivamente. E isso requer estudo, preparo, e Deus tem nos dado essa graça, que vocês possam continuar orando por nós, para que Deus nos dê, eu falo nós, porque não é só eu que prego, né? Tem os nossos presbíteros que pregam, que ensinam, para que Deus continue derramando graça sobre a nossa vida. Eu estava relutando para não continuar as cartas de João, mas o meu presbítero chegou para mim e disse: pastor, por que o senhor não prega logo, termina de pregar essas cartas, né? Segunda carta de João, presbítero Jean. E eu relutei no momento, mas fui orar e Deus me convenceu de eu continuar e terminar a segunda e a terceira carta de João. E foi muito bom para a minha vida, e eu creio que vai ser muito bom para a vida da igreja. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia para a segunda carta de João. Ela não tem capítulos, só versículos. Fica já pertinho de Apocalipse, no finalzinho da Bíblia, você vai encontrar a primeira e a segunda carta de João. A primeira carta de João, todas as mensagens, se não todas, mas quase todas, né? Eu lembro que teve uma que nós tivemos um probleminha com o som aí, mas estão lá na página do Facebook da igreja e no YouTube também, brevemente no site da igreja, né, presbítero Jean? Estará também lá. Então, irmãos, nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Eu queria pregar de uma vez só essa carta, mas não adianta a gente se precipitar, correr, até porque o tempo também é pouco, né? Então nós vamos hoje estar falando apenas os 3 primeiros versículos, que diz assim: o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Querido Deus, nosso eterno Pai, Tua palavra foi lida e nós queremos encontrar vida, nós queremos encontrar nela edificação para nós, nós queremos encontrar também exortação, Senhor, para os perigos que vêm, que batem a nossa porta, que nos rodeia nesse mundo. Nós queremos que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale conosco, que nos edifique, prepara o nosso coração. Já louvamos, várias orações, mas agora a pregação da Tua palavra. Então nós te pedimos graça e misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós respeitamos as religiões e vamos falar aqui de uma religião que vocês conhecem. Quem nunca foi despertado por uma batida na porta por um testemunho de Jeová? É raro uma pessoa que não tenha passado por esse momento, né? Uma visita dos testemunhos de Jeová e que entregam revistinhas, folhetos, né? E que vão com o intuito de nos chamar para um estudo, né, da Bíblia, segundo o evangelho deles, né, e para um alerta nosso, porque o assunto tanto da primeira carta de João, como da segunda, da terceira, está nos alertando sobre o perigo, né, das falsas seitas, do anticristo, não é? E por aí vai. E os testemunhos de Jeová, eles negam a divindade de Jesus Cristo, eles negam a personalidade e a divindade do Espírito Santo, negam então a doutrina da Trindade. Eles também negam a ressurreição física e corporal de Jesus Cristo, e enfim, negam também outras doutrinas bíblicas, como algumas traduções da sua Bíblia não são do original. Então, quem quiser um dia se aprofundar, a gente tem material aí para que a gente possa ajudar você a conhecer e a se defender desse perigo.
Então é bem conhecido dos irmãos que o costume deles é sair de casa em casa, entregando suas revistas, procurando oportunidade para semear suas doutrinas heréticas. Mas eu estou usando esse ponto aqui para que a gente possa conhecer um pouco do contexto da carta que foi escrita por João. Tá? O crescimento da igreja do Novo Testamento, ela se expandiu com o trabalho de casa em casa. E esse é um trabalho bom que os Testemunhos de Jeová faz, de ir de casa em casa. Eles tomaram esse modelo da Bíblia, da palavra de Deus. Olha, Atos 2,46, Atos 5,42 e Atos 20,20 fala dessa verdade. Atos 20,20 fala assim: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente, aí em praça, né? E também de casa em casa. Quem está falando isto é o apóstolo Paulo. E ele está falando também porque ele estava também denunciando os falsos mestres que andavam pervertendo, não é, de casa em casa. Logo que o evangelho foi anunciado, propagado, né, houve também aqueles que se levantaram contra o evangelho. E Paulo vai denunciar, principalmente na carta de Tito, capítulo 10, 11, 2 Timóteo 3, 6, que eles andavam de casa em casa também ensinando o falso evangelho, as falsas doutrinas. Os apóstolos estavam ensinando a sã doutrina, mas os falsos mestres ensinando o falso evangelho. E, principalmente, baseado em negar a doutrina de Cristo. Meus irmãos, a segunda epístola de João, ela foi escrita a uma comunidade de irmãos que se reuniam numa determinada casa, nós não sabemos qual, tá? O objetivo do apóstolo João foi incentivar aqueles irmãos e irmãs para que continuassem firmes na verdade. Grava essa palavra verdade, eu gostei muito do cântico aqui, porque hoje o cântico falou de verdade, nós vamos falar de verdade hoje, né? Da palavra verdade, da verdade em si, para que eles continuassem firmes, então, na verdade, na fé que eles professavam em Cristo. Ao viverem na fé e na verdade em Cristo, aqueles irmãos e aquelas irmãs, eles estariam impedindo que o ensino falso fosse propagado nos lares cristãos daquela época. Olha o que diz o versículo 10 aí da carta. Se você tiver com sua Bíblia aberta, o versículo 10 diz assim: se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Está vendo aí? Então, primeiramente, João escreve para que aqueles irmãos fossem fortalecidos na fé e na verdade, para que eles estivessem ali conhecedores daquilo que é verdade, da sã doutrina, para que eles não dessem espaço para os falsos mestres que iam de casa em casa anunciando aí um falso evangelho. Bom, existe uma sugestão que é quase que por todos os comentaristas que eu pesquisei sobre esta carta, que é uma carta muito pequena. Então a gente pode sugerir a divisão básica dessa forma: a igreja precisa conhecer a verdade, e quem é a igreja? Somos nós, eu e você, tá? Que vai do versículo 1 a 3, que é a parte que vamos estar pregando hoje. A segunda parte, a igreja deve, além de conhecer, ela tem que andar na verdade. Aí é vida prática. Vamos pregar, se Deus permitir, domingo que vem sobre isso. E, finalizando, a igreja precisa permanecer na verdade, que vai dos versículos 7 a 11. Tá? Irmãos, esta carta, ela é composta apenas por 13 versículos, como vocês viram aí. Sendo os dois finais, saudação, a saudação final da carta. Como os 3 primeiros versículos é a saudação, né? Tem a conclusão da carta, aliás, né? Não é a saudação, a conclusão. Então, e nela nós podemos identificar uma descrição de uma família e de uma igreja que é autêntica, de uma igreja que é verdadeira, de uma igreja que é fiel. Estou falando aqui vários adjetivos para que você possa entender. Uma igreja fiel à verdade, à palavra, a Cristo, né? E daqui nós vamos então usar o nosso tema: a igreja cristã permanece fiel à verdade. E é sobre esse tema que nós vamos
trabalhar essa carta aqui para nossa edificação. Então, como que a igreja cristã pode permanecer na verdade? Primeira coisa que nós precisamos entender é que para permanecer em algo a gente tem que conhecer. Ninguém permanece sem conhecer. E essa é a ideia que nós temos nos 3 primeiros versículos desta carta. A igreja conhecia a verdade e a igreja precisava continuar conhecendo essa verdade. O texto diz: o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Observe, a palavra verdade vai aparecer 4 vezes aí. Apareceu a primeira. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade, que permanece em nós e conosco estará para sempre. E o terceiro versículo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, uma saudação de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco na verdade e em amor. Bom, antes de desenvolvermos a respeito de que a igreja tem que conhecer a verdade, há necessidade, em primeiro lugar, de nós vermos aqui a identificação da carta que o autor faz. Irmãos, eu confesso para vocês que a primeira vez que eu fui estudar um curso teológico, eu me deparei com muita dificuldade nessa carta, porque quando eu li a carta, eu era ruim de português. Hoje estou melhorzinho um pouquinho, né? Mas vocês sabem que o português é muito difícil. Eu entendia que aqui estava falando de uma mulher que era uma presbítera, uma oficial da igreja. Como eu fiz confusão com esse texto? Falta de estudo. Por isso que é importante a gente conhecer a Bíblia e estudar a Bíblia. Por isso que é importante você estar na igreja e ouvir a mensagem. Porque eu, durante o tempo que eu vivi na igreja, eu nunca vi um pastor pregar a segunda carta de João e falar sobre o que eu vou falar hoje. Sei que tem muitos que já pregaram e escreveram sobre isso, mas eu não tive essa oportunidade. Então, para mim, quando João fala o presbítero, a senhora eleita, o A está clareado aí, eu entendia que era uma mulher que era presbítera. Aí eu dizia, como que a nossa igreja não aceita a mulher como oficial? Né? Se na Bíblia tinha. Mas, irmãos, aqui é uma falta de entendimento. No início, então, da carta, João se apresenta como o presbítero. Ele é o presbítero. Tá? Descrevendo aí a sua posição e o seu ofício. E, queridos, aqui é a razão pelo qual João não usa o seu próprio nome, porque ele está ali usando o seu ofício como pastor, como conselheiro, como instrutor, não é? Daquela igreja, aquela igreja que foi eleita por Deus. A palavra presbítero significa ancião ou o mais velho, né? Isso não quer dizer que todo presbítero precisa ser velho, né? Ter mais de 50, 60 anos. Isso não quer dizer, mas é o que a palavra significa. Esse termo, ele era bem conhecido entre os apóstolos, porque foram os apóstolos que instituíram os presbíteros. Nas igrejas organizadas, só eram organizadas com a eleição de presbíteros. Você vai ver isso lá em Atos, capítulo 14, o versículo 23. Então, para uma igreja ser organizada, ela era organizada com presbíteros, homens que governavam a igreja. Então, os presbíteros, eles se dividiam entre eles para governar a igreja e também com o ensino da palavra. E Tiago, quando ele se refere aos presbíteros, Tiago vai se referir aos presbíteros como homens de oração, homens que oravam, né? E Tiago diz para que os crentes da igreja chamassem os presbíteros nas suas doenças, para orar e para ungir com óleo. O apóstolo João, então, ele se apresenta aqui como o presbítero. E essa apresentação parecia ser muito comum entre os apóstolos, porque eles, como apóstolos, também se sentiam um presbítero. Como que nós vamos saber isso? Por causa de João, que se apresenta como presbítero, e por causa de Pedro também. Talvez vocês não lembrem desse texto, mas se você abrir sua Bíblia, lá em 1 Pedro 5,1, Pedro vai dizer assim: aos presbíteros que há entre vocês, e aí ele fala algo bacana aqui, eu presbítero com eles. Então, o apóstolo Pedro também se achava um presbítero, testemunha do sofrimento de Cristo. Então ele está falando dos demais apóstolos que também eram presbíteros. Irmãos, algo que é importante aqui
é que João ele está dotado de autoridade dada por Deus como apóstolo, como presbítero e como pastor para doutrinar a igreja quanto à sã doutrina. E daqui eu já quero fazer aqui um adendo às situações que nós vivemos hoje na nossa cidade e no nosso país, onde todo mundo é pastor. Você já viu um negócio desse? Nada contra quem quiser se intitular pastor. Mas eu cresci na igreja e pastor é um homem que se prepara, um homem que estuda, que busca conhecimento para pregar a palavra, para ensinar a igreja, para doutrinar a igreja. Então, João, ele tinha essa autoridade. Muitos hoje não têm essa autoridade dada, não têm imposição da mão dos presbíteros para ser um pastor. Auto se intitula, isso é um perigo muito grande. E há aqueles que até se intitulam apóstolos nos nossos dias, e se brincar já tem anjo e arcanjo por aí. Bom, mas segundo, nós temos que ver aqui os destinatários dessa carta. Epístola é uma carta, foi uma carta escrita, endereçada. Então João apresenta aqui os destinatários, que é a senhora eleita e aos seus filhos. E aí, meus irmãos, tem várias dicas aqui de homens que escreveram sobre essa carta, teólogos, né, que se prepararam para estudar. Eu quero usar aqui a descrição que eu apoio, que é a mais correta, o melhor entendimento que nós podemos ter aqui. Que João está escrevendo a senhora aqui, um adjetivo dado à igreja eleita. Uma igreja que estava em um local, provavelmente numa casa, que o apóstolo João conhecia, e os seus filhos, ele está relatando a todos os eleitos daquela igreja, não é? A igreja e todos os seus filhos que se reuniam naquela casa. Então, uma referência bíblica que nos ajuda a entender o mesmo termo que João usa é também do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 13, ele diz assim: aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudação, e o mesmo fez o meu filho Marcos. Pedro também se refere a uma igreja local como eleita. E ele não fala o nome da igreja, uma igreja que estava na Babilônia. Tá? Então, a Bíblia sempre ajuda para nós interpretarmos ela com a própria Bíblia, com a própria palavra. Então, João está escrevendo a uma igreja que tem filhos de Deus, que tem irmãos na fé, como nós aqui. Então, se você for ver, Pedro fez uso do termo feminino para descrever a igreja de Cristo que se encontrava na Babilônia. Mas em terceiro lugar, vejamos que João descreve a igreja, irmãos, aqui como conhecedora da verdade. Isso é algo maravilhoso. Já imaginou se todas as igrejas hoje, que se intitulam evangélicas, fosse conhecida pelas pessoas de fora porque conhecem a verdade? Já imaginaram que coisa extraordinária? João está dizendo que essa igreja é uma igreja conhecedora da verdade, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. A igreja conhecia a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco para sempre. Então, João, nessa saudação, ele usa a palavra verdade 4 vezes. 4 vezes, esse versículo que eu li aqui. Ele diz: amar a verdade. Você ama a verdade? Porque João está dizendo que ele ama a verdade. Todos também daquela igreja amavam, porque conhecem a verdade. Ele acrescenta aqui que eles amavam a verdade porque eles conheciam a verdade. E depois ele vai dizer: amamos, que está no plural, porque a verdade permanece no meio da igreja para sempre. Então aqui tem alguns ensinos que nós iremos passar depois aqui para vocês. Irmãos, a palavra verdade abrange todas as epístolas de João. Não só as epístolas, como também o evangelho que ele escreveu. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e o evangelho de João. São os primeiros livros, né, do Novo Testamento. Então,
o motivo é que a igreja do Senhor estava sendo perseguida pelos ensinos heréticos dos falsos mestres, que nós já vem trabalhando desde a primeira carta. Por isso que ele vai falar aqui da verdade. Vimos na primeira carta que os falsos mestres gnósticos saíram do meio da igreja, lá no capítulo 2, 19. Eles abandonaram a verdade, abandonaram a sã doutrina. Vamos estar falando sobre esse assunto aqui no mês de abril, se Deus quiser, na escola dominical, tá? E se tornaram servos do anticristo. Abandonaram a sã doutrina, se tornaram servos do anticristo. Eles procuravam os cristãos nas igrejas para semear as heresias. Por isso saíam de casa em casa. E vocês já aprenderam, já falei aqui nessa noite, que eles negavam a divindade, a humanidade, né, de Cristo. E João, nesta carta, no versículo 7, se você conferir lá, ele chama eles de enganadores de anticristo. Então eles estavam exterminando a falsa doutrina no meio da igreja. Então João instrui a igreja, que é conhecedora da verdade, a não tolerar o erro. Esse é o propósito aí da carta, não tolerar o erro. Conhecer a verdade, irmãos, para João, é conhecer o próprio Deus. Como que a gente sabe isso? Pela palavra usada por João, palavra grega aletheia. Se refere à realidade divina, significa aquilo que é real em última análise, a saber, o próprio Deus. Então essa verdade, essa palavra verdade grega, ela se refere ao próprio Deus, ao que Deus é. Verdade é a confirmação da afirmativa com a realidade dos fatos. Irmãos, e foi o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, que nos revelou a verdade na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. A verdade foi revelada em Cristo. O apóstolo João escreveu no seu evangelho as palavras do próprio Jesus, quando Jesus disse: eu sou a verdade. João 14, versículo 6. É João que escreve o evangelho, é João que escreve as palavras de Jesus, quando Jesus disse: eu sou a verdade. Jesus, que é uma pessoa e que também que é o Deus encarnado, a expressão do que Deus é, que é a verdade, é o próprio Cristo. Mas lá em João 17 também vai dizer que a palavra de Deus é a verdade. E quem que é a palavra? Cristo, o verbo de Deus, que veio ao mundo e se encarnou. Ele é a palavra. Amém? Então é muito importante a gente saber dessas verdades, para a gente compreender porque é que João está escrevendo essa carta. Mas João também escreveu no seu evangelho que o Espírito da verdade foi dado para nos instruir a conhecer a verdade. Então, somente conhece a verdade quem tem o Espírito Santo. Quem é selado, quem é habitado pelo Espírito Santo. João 14, 16, 17 e João 16, 13. Então, o Espírito da verdade habita na vida do crente. E aí você sabe que ninguém pode conhecer a Deus sem o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo, segundo o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8, que convence o homem do pecado, da morte e do juízo. Mas, queridos, algumas lições, porque a igreja conhece a verdade. E é isso que João está tentando passar aqui. A verdade, ela tem existência. A verdade, ela existe. A verdade, ela não é subjetiva, mas objetiva. Ela não é relativa, mas ela é absoluta. Ela não é individual, ela é universal. Ela não é abstrata, mas ela é pessoal. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, e Ele veio habitar conosco. Amém? Então, queridos, é importante também vermos que a verdade, ela pode ser buscada e ela pode ser conhecida por nós, por mim e por você. E sabe como é que ela acontece? Através da revelação pessoal do Senhor Jesus Cristo. Então, toda pessoa que passa a conhecer a Cristo, buscar conhecer a Cristo, a verdade está sendo manifesta ao coração dela. E é o Espírito Santo que vai operar essa obra, que vai iluminá-la, a buscá-la e a conhecê-la, porque ela é acessível a todos.
Não estou dizendo aqui que todos vão ser salvos, mas todos podem ler a Bíblia. Todos podem ouvir do Evangelho. Jesus falou que ele só vai voltar quando o Evangelho for pregado a toda criatura. Então, queridos, a verdade então ela pode ser buscada, ela pode ser conhecida. Então tem que ter um desejo na tua alma e na minha alma de conhecer mais a Deus, de conhecer mais a Cristo, de conhecer mais a palavra. E também o texto vai nos mostrar aí que o amor é produzido em nós através da verdade. Quando conhecemos a verdade e permanecemos na verdade, o amor é produzido em nós. É produzido nas nossas vidas. Olha aqui, irmãos, a quem eu amo na verdade. João está falando de uma pessoa daquela igreja, ou da igreja em si toda, que ele amava na verdade. Então nós amamos uns aos outros por causa da verdade que é Cristo que está em nós e que permanece em nós. Então, assim nós amamos a igreja de Jesus Cristo na terra, por causa que nós conhecemos a verdade. Conhecer e permanecer na verdade é um bem eterno, é um bem duradouro, porque João vai dizer que no final do versículo, conosco estará para sempre o quê? A verdade. A verdade que é Cristo. Ele diz que essa verdade está para sempre conosco. E por isso que o crente não deve deixar de buscar o conhecimento da verdade. Para que a verdade permaneça. Para que ela seja acesa na nossa vida. E nós possamos assim continuar firme. Eu e você, todos nós cristãos, fomos postos na verdade pela fé. Não se esqueça disso. O meio é a fé, que é dom de Deus. E o nosso objetivo deve ser sempre crescer no conhecimento da verdade. O apóstolo Pedro nos advertiu, na sua segunda carta, 3,18. Ele diz, cresçam na graça, cresçam no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Cresçam na graça, cresçam no conhecimento. Como que você vai crescer no conhecimento e na graça se você não lê Bíblia? Como é que você vai conhecer a verdade se você não lê a palavra de Deus? Mas, irmãos, o que a gente entende agora com a saudação que João faz na sua carta é que nós temos acesso à verdade pela graça também. O acesso à verdade é dado pela graça. João faz a saudação fazendo referência à graça, à misericórdia e à paz. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho de Deus, esteja conosco em verdade e amor. O acesso à verdade é dado por Deus. Deus não faz nada que não seja pela graça e pela sua misericórdia. Lembre-se sempre disso. Graça é favor não merecido de Deus. Todas as dádivas espirituais só recebemos pela graça de Deus. Você e eu, nós não somos merecedores de nada de Deus, inclusive da salvação. Tem muita gente achando por aí que por ser bom, fazer boas obras, é digno da salvação. Não! Deus nos concede pela sua graça. Deus nos concede pelos méritos do seu Filho, Jesus Cristo. Nós merecíamos, não é? A cruz, a morte. Não merecemos a salvação, mas Ele nos concedeu. Isso é graça. Eu e você não merecíamos a salvação, mas Deus nos deu. Isso é graça. Amém? Isso é graça. Merecíamos o castigo de Deus. Merecíamos receber a ira de Deus. Mas Deus aplicou o castigo da sua ira sobre o seu Filho. Isso é misericórdia. Amém, irmãos? Isso é misericórdia de Deus. O que nós merecíamos, Deus tirou de nós e aplicou no seu Filho. Domingo passado, no culto de Santa Ceia, nós aprendemos que nós fomos justificados
por meio de Jesus Cristo. E agora nós temos paz com Deus, nós fomos reconciliados com Deus. Então, todo acesso à verdade é dado pela graça. Você conhece a Cristo? Você tem a Bíblia na mão, a palavra revelada, isso é graça. Se você tem um desejo de ler a palavra, de conhecer mais a palavra, é graça, porque o Espírito Santo está aí te santificando e te dando o desejo e a sede de conhecer mais a Deus. Isso é graça. Mas, meus irmãos, então, se o acesso à verdade é dado pela graça, a fonte da verdade, então procede dessa graça, da misericórdia e a paz, que flui tudo do próprio Deus. Esse é um pacote de bênção que nós recebemos para a nossa vida cristã inteira. Nós dependemos totalmente de Deus, da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. A verdade e amor andam juntos, porque Cristo nos amou, Ele é a verdade. Ele é a fonte de todas as dádivas espirituais. João aqui, ele reafirma a divindade de Jesus Cristo, porque estava sendo negada pelos mestres gnósticos. Então ele reafirma aí que Jesus é o Filho de Deus. Foi Jesus que trouxe a graça e a verdade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 14. Depois o 16 e depois o 17. 14, 16, 17, primeiro capítulo do Evangelho de João. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha aí, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai, porque foi de lá que ele procedeu. Jesus é Deus. Versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça foi derramada na vida dos eleitos, na vida da igreja. Versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Então, meus irmãos, preste atenção, nós estamos já chegando para o final, mas eu quero concluir dizendo para você que para a igreja cristã permanecer fiel à verdade, é necessário conhecermos a verdade, que é Cristo, que é a palavra. Conhecemos a verdade somente através de Jesus Cristo, Ele é a verdade. E nós podemos conhecer a verdade pessoalmente, porque Jesus é uma pessoa. Ele se encarnou, Ele viveu entre nós. Ele morreu, ressuscitou, voltou aos céus, está sentado à destra de Deus, mas voltará para buscar a sua igreja. Ele é a verdade. Então, temos acesso à verdade pela graça, não se esqueça disso. Quando conhecemos a verdade e permanecemos na verdade, o amor ele é produzido, ele é desenvolvido na nossa vida, para nós amarmos uns aos outros e amarmos na verdade, porque João está dizendo que amava aqueles irmãos na verdade. Irmãos, falar a verdade uns aos outros, ela tem que ser falada em amor, mesmo que você esteja corrigindo os falsos mestres dos nossos dias. Aqueles que pregam um falso evangelho, aqueles que negam a pessoa e a divindade de Cristo, mesmo que você for falar a verdade para eles, mas tem que falar a verdade em amor. Poucos dias atrás eu tive uma conversa com um vizinho, nessa dinâmica. E graças a Deus, que a gente continua se falando. Porque nós somos cristãos e o cristão ele tem que demonstrar amor. E o amor é a palavra pregada, é a palavra, a verdade dita. Mas, queridos irmãos e irmãs, João queria que nós entendêssemos aqui que o alvo dos falsos mestres é a nossa casa, é a nossa família. Eles vão bater na nossa porta,
Vamos abordar isso mais para frente, nessa carta. E aí, por isso, nós temos que conhecer a verdade. Temos que conhecer a verdade. Porque senão você vai engolir tudo o que é falado para você por aí. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, aqui da igreja. Eu já andei visitando por aí, ouvindo coisa de crente que a gente não ensina. Por falta de conhecimento da verdade, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Não podemos conhecer a verdade sem lermos e conhecermos as Escrituras. A Bíblia é sagrada. Olha que bela recomendação Paulo deu ao seu filho na fé, Timóteo. Se você puder abrir sua Bíblia. 2 Timóteo 3, versículo 14 e 17. Nós já estamos encerrando. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Paulo está falando a Timóteo: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, aí foi o discipulado que foi feito, né? E que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo foi muito bem criado pela sua mãe, Eunice, e pela sua avó, Lloyd. Se eu não estou enganado, são esses os nomes. Depois encontrou Paulo, que continuou o seu discipulado, se tornou um evangelista, um pastor. E Paulo está dizendo para ele agora, que ele não pode esquecer de onde ele aprendeu. E aí ele vai dizer agora: toda a Escritura, toda, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O propósito, meu irmão e minha irmã, preste atenção, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você não lê a Bíblia, como é que você vai alcançar esse propósito? Como que você vai ser habilitado para toda boa obra? Como que você vai saber que o erro está batendo na tua casa, que o falso ensino está chegando lá, se você não conhecer a Bíblia para combater o erro? Ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, para a correção, para a educação, para que você seja bem habilitado. Mas se você não ler ela, você não vai ter essa condição. Você deve ler a Bíblia acompanhado de oração e pedindo ao Espírito Santo que, através do seu poder, lhe ilumine, para que você possa entender e procurar pessoas que possam te ajudar, pessoas sérias, que têm compromisso com a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, eu ainda quero citar o texto para vocês. Nós temos tempo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Sabe, é a mesma recomendação para mim e você nessa noite, que João está trazendo, que Paulo está trazendo para nós conhecer e permanecer na verdade. Mas, ao final da sua vida, ao final do seu apostolado, Paulo nos revela, nos declara algo maravilhoso. Olha o que ele diz aí. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Meus irmãos, Deus quer que eu e você cheguemos no amadurecimento da nossa vida cristã como Paulo. Chegar dizendo: olha, eu completei a carreira. Eu combati o bom combate. Lutei. Com bom combate, Paulo pregou o Evangelho. Paulo combateu os falsos ensinos. Paulo desenvolveu as teologias bíblicas das suas cartas para a edificação da igreja. Ele completou a sua carreira, o seu chamado. Ele guardou a fé, ele não negociou a fé dele em Cristo Jesus. Mesmo sendo açoitado, sendo preso, encarcerado, acorrentado, Paulo não negou a sua fé. E ele diz aqui que tinha a convicção
que a coroa da justiça estava guardada pelo reto juiz, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas Ele deseja isso para mim e para você, para todos aqueles que esperam a vinda do Senhor. Meus irmãos, e é através do conhecimento à verdade, do conhecimento de Cristo, da palavra de Deus, que nós vamos permanecer, conhecendo a verdade, firme na fé, até a volta de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, estamos chegando ao final, vamos orar. Querido Deus, nós te somos agradecidos no nome de Jesus, pela segunda epístola de João, escrita num tempo diferente do nosso, Senhor, mas não tão diferente assim, porque as heresias dos falsos mestres só mudam de nome, mas continuam negando a pessoa, a divindade de Jesus Cristo, negando a ressurreição, negando a trindade, negando, ó Deus, muitas outras doutrinas da tua palavra. Pai, nos ajude a conhecer a Cristo, que é a verdade, e conhecer toda a revelação de Deus na tua palavra, que é a verdade. Pai, que o Senhor levante a tua igreja, desperte cada um dos teus filhos aqui, para lerem a palavra, que nós possamos também ser irmãos como os irmãos de Pérea, que ouviam os apóstolos pregando, e eles chegavam em casa e conferiam com as Escrituras. Senhor, que nós possamos ser zelosos com a palavra, que nós possamos ler a palavra, meditar na palavra, e nós rogamos o poder do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, que nos ilumine, para que, ó Deus, abrir a palavra e lê-la, possamos compreender aquilo que o Senhor está nos revelando, aquilo que o Senhor está falando para a nossa edificação. Pai, abençoa a Tua igreja, fica conosco, Senhor, nos dê uma boa semana de paz, uma boa semana, ó Deus, na Tua presença, possamos ter momento de comunhão contigo, com nossos irmãos, e sermos bênçãos aonde o Senhor nos mandar. Foi a palavra que o Senhor disse a Abraão: "Sê tu uma bênção". Nós queremos ser bênção, Senhor. Então nós oramos em nome de Jesus. Recebei a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, que a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus, em todos os lugares longínquos da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.